Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de setembro de 2024, voltei, o Radinho voltou acompanhado por essa orquestra, por esse concerto generosíssimo que embalou a minha primeira noite de relativa insônia, porque quando você volta com um fuso horário de 4, 5 horas, né, você acaba acordando às 4 e pouco da manhã, e aí você se depara com uma cantoria e você pensa, o que eu posso fazer a respeito? Eu vou levantar, eu vou pegar um microfone e vou registrar para compartilhar isso com vocês. Então, ao longo desse episódio todo, tem uma gravação aí de mais ou menos 1 hora, de bem-te-vis, pássaros diversos que eu nunca ouvi. Eu tive aqui o cuidado, obviamente, de tirar, eventualmente, carros, freadas, né, o zum da cidade, tentar tornar essa experiência o mais ornitológica, o mais agradável possível, para justamente celebrar que estamos conversando novamente. Eu acho que eu tinha, antes de viajar, antes de sair, eu tinha comentado com vocês que não só eu ia tirar férias e descansar um pouco, mas eu também estava embarcando num tour promovido pela revista New Scientist. New Scientist é uma revista inglesa que, aliás, existe há mais tempo do que eu imaginava, não sabia, cruzei ali alguns velhinhos que assinam desde que o mundo é mundo, mas acho que eles assinavam a versão impressa, eu, como não sou inglês, né, acabei conhecendo só quando ela se digitalizou. Então tem podcasts, tem eventos online, tem artigos, tem um aplicativo ótimo. Eu super recomendo que vocês assinem, né? É de excelente qualidade, super apaixonante, inclusive. Né? E eles começaram a fazer, ou pelo menos eu descobri que eles estavam fazendo, tours, viagens pelo mundo analógico, né? Saindo um pouco do digital, fazendo você tirar a bunda da cadeira, sair de casa e, por que não, ir para Galápagos com Richard Dawkins. Imagina, tours com cientistas renomadíssimos, com praticamente um papa, se é que dá para falar, chamar de papa um ateu tão impenitente quanto o Richard Dawkins. Ou você pode ir para, sei lá, Antártida, você pode ver, o telescópio em Atacama, no Chile, você pode ver a aurora boreal no Polo Norte. Eu não estava tão aventureiro assim, eu acabei escolhendo um tour sobre algo que realmente eu conhecia pouco, queria conhecer mais, que era o iluminismo escocês, o que, aliás, foi um excelente pretexto para ir para a Escócia. Eu sempre tive curiosidade de conhecer a Escócia, tanta gente inteligente veio de lá, tantos bons cientistas, não é? É lógico, quando a gente pensa em Escócia, sei lá, se você pensa no Mel Gibson sem cueca, homens pintados de azul, uísque, gin tônica, não, eu estava pensando no Hume mesmo, David Hume, estava pensando no Adam Smith, estava pensando no James Maxwell, estava pensando no Lord Kelvin e várias outras figuras que tornaram a vida do que a gente talvez possa chamar de humanidade um pouco mais leve. Não é? Então, embarcamos, eu e minha mulher, a viagem focava, eram 2 cidades só, basicamente, Glasgow e Edimburgo, que, aliás, eu não vou falar como eles pronunciam Edimburgo, porque, pelo amor de Deus, o sotaque escocês é muito pesado. Mas, ok, então vamos fazer o seguinte, já que eram alguns poucos dias em Glasgow e alguns poucos dias em Edimburgo, vamos fazer o seguinte, a gente vai um pouco antes, a gente explora Glasgow por conta própria, não é? Aí a gente engrena, a gente engata no tour, a gente circula com eles em Glasgow, depois vamos todos juntos para Edimburgo, e aí depois a gente passa mais alguns dias sozinhos, por conta própria em Edimburgo, e na volta, já que a gente está por aquelas bandas mesmo, por que não torrar o resto do saldo bancário e estourar o cartão em Londres, que é uma cidade particularmente cara, mas, cara, valeu eu nem sei como é que fala, cada pound. Vamos lá, Glasgow. Eu não sei se vocês conhecem, é muito interessante porque se você procurar, talvez por Escócia, talvez apareça Edimburgo, porque Edimburgo é praticamente um presépio, uma caixa de joias, é uma cidade muito densa de edifícios absolutamente espetaculares, tem morros, tem castelos, tem catedrais, tem igrejas, nossa, é realmente encantadora. E quando a gente chegou em Glasgow, foi a primeira cidade que a gente chegou, depois de uma viagem relativamente longa, a primeira impressão da cidade veio do taxista que nos atendeu, que ele falou, olha, Glasgow não tem muita coisa para fazer, vocês deveriam ter ido para Edimburgo, o que não é exatamente um bom começo. Eu sugiro fortemente, caso alguém do governo de Glasgow ou da Escócia, né, ouça o Radinho por alguma razão completamente miraculosa, né, por favor, orientem melhor os seus profissionais da área de hospitalidade e serviços, porque, cara, sim,
Glasgow vale a pena. Né? Eu me lembro, as minhas primeiras impressões foram um pouco desconcertantes, porque a cidade não é tão grande assim, também não é tão pequena, né? É uma cidade com um passado industrial muito forte, é uma cidade de engenharias, de grandes obras, né? É uma cidade que cresce com a Revolução Industrial, mas o que é muito interessante é que eu estava esperando alguma coisa meio medievalzinha, assim, né? Meio tipo Praga. Não, a cidade com grid, né? Com as ruas perpendiculares, muito amplas, calçadas espetaculares. Eu falei, bom, já sei, os alemães devem ter bombardeado tudo, os caras fizeram tudo de novo. Não, os alemães, os nazistas, felizmente não chegaram lá. Né? A Glasgow é daquele jeito não porque ela teve que se reconstruir por causa de um terremoto como Lisboa, não porque foi como Rouen na França completamente aniquilado, como Dresden na Alemanha, não. Ela foi construída assim porque ela seguiu princípios do iluminismo escocês, já falaremos a respeito. Aí eu observei também que tem os prédios muito bem preservados, né? Os prédios ou são do século XVIII, né? Ou do século XIX, 1700, 1800, e aí eles têm dois tipos de pedra, prestei atenção, né? Muitos deles feitos com uma pedra mais amarelada, muitos deles feitos com uma pedra mais avermelhada. Por que será isso? Depois eu entendi. Aquelas pequenas observações de quem está indo a caminho do hotel. Mas eu falei, nossa, a cidade é maior do que eu imaginava. Mas aí você percebe que a cidade realmente, ela tem não digo um ranço, mas ela tem um legado de grandes obras, da Revolução Industrial muito marcante. Né? As fortunas por trás dos edifícios, das fundações, os nomes das pessoas, está muito ligado à Revolução Industrial, está muito ligada à prosperidade inglesa e também escocesa no século XVIII e XIX. Ok. Mas, vamos lá. Glasgow, por que Glasgow? Né? A história é muito interessante. Eu vou dar um link para vocês. Eu fiz uma pergunta essa noite, de anteontem para ontem, eu acordei às 4 e pouco, de ontem para hoje eu acordei às 5. Né? Então, devagarinho, meu fuso horário está entrando. Mas deu tempo de eu fazer uma pergunta para o ChatGPT, até para poder compartilhar essa história com vocês, para perguntar um pouco mais sobre o contexto do iluminismo escocês. Parece contraditório falar de iluminismo escocês, porque se a gente fala em iluminismo, a gente fala em razão. Se a gente fala em razão, a gente fala em coisas universais. A gente está tentando abrir mão de, religiões, nacionalismos, a gente está tentando abrir mão de um monte de coisa e pensando em humanidade com H maiúsculo, certo? Pensando em ciência, pensando em progresso, certo? Mais ou menos. E sobretudo porque, isso é muito interessante, o iluminismo escocês, ele tem uma pegada diferente, ele tem um outro gosto, ele tem um outro cheiro, e talvez ele não seja tão universalista assim, e talvez seja por isso mesmo que eu goste tanto. Né? Por isso que eu fui fazer uma selfie na frente da estátua do Hume, que no primeiro dia tinha ali um cone de trânsito no seu colo, como se ele estivesse tentando esconder uma ereção embaraçosa. Mas no dia seguinte não tinha mais cone nenhum, e ele não estava com ereção nenhuma. É uma estátua magnífica. Tirei outra selfie, né? Tirei selfie com Adam Smith, tirei selfie com várias outras estátuas. Aliás, feliz do país que tem estátuas para cientistas, que tem estátuas para poetas, que tem estátua para cientistas, para pesquisadores, não só para gente que trucidou, não só para gente que matou, não só para gente que venceu batalhas inúteis, não só para gente que, fez tráfico de escravos, não. Para heróis do pensamento, heróis da humanidade. Bom, ok, isso foi um pequeno... Aliás, vou fazer um outro parêntese aqui, acho que antes que eu me esqueça, vai ser um pouco para lá e para cá, justamente porque eu acho que eu não quero deixar de compartilhar algumas coisas com vocês, mesmo que elas estejam fora de ordem. E vamos parar um pouco Glasgow. Em Edimburgo nós fomos visitar com o tour a Academia Real de Cirurgiões, alguma coisa assim, Royal Surgeon, blá, 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 blá. É um museu de medicina. Certo. Não podia tirar nenhuma foto, porque tudo que está no mostruário ali são restos mortais de alguém que viveu. Então, por respeito a essas pessoas, né, que doaram seu corpo para a ciência, etc., você não pode fotografar. Mas do lado de fora tinha talvez a estátua que eu acho que na hora eu não percebi, depois eu fiquei pensando, eu deveria ter feito uma selfie com aquelas estátuas, porque na entrada desse museu você tem várias estátuas de bronze em tamanho natural, acho que são 4, tamanho natural, nada grandioso, nada num pedestal, eles estão no chão, inclusive, de profissionais da área de saúde. Né? Eles estão todos ali, alguns com máscara, alguns não, estão todos sem máscara, estão todos com a máscara na mão. Né? E não é ninguém em especial, não é aquela enfermeira, não é aquele cirurgião, não é aquele médico. Não, é para representar
todos. Aquilo é uma homenagem, né, da Grã-Bretanha, do povo ao serviço de saúde. Aqueles são os verdadeiros heróis anônimos, heróis que vão atender você, não importa se você é, sei lá, protestante, umbandista, se você acredita no Bolsonaro, se você acredita no Lula, não. Eu ainda estou digerindo isso, mas porque talvez esses sejam os verdadeiros heróis, né? Heróis carregando uma tremenda cruz nas costas, se sacrificando durante a pandemia. Aquela é uma homenagem justamente ao serviço que eles prestaram na pandemia, mas também não só aquelas pessoas ali, mas a um sistema inteiro de saúde que foi muito comprometido pelo último governo britânico, né? Eles estão tentando resgatar essa outra instituição absolutamente fantástica de saúde pública. Então é engraçado, né? Estou aqui prestes a falar de grandes nomes, grandes gênios, grandes isso, grande aquilo, mas talvez o que tenha mais me emocionado tenha sido justamente esse reconhecimento público, esse reconhecimento civil a pessoas que se dedicam a uma causa acima de qualquer coisa, né? Isso para mim é mais bonito que um sacerdócio, né? Isso é mais bonito que qualquer coisa, porque não tem nenhum questionamento, não vai perguntar com quem você gozou, com quem você deixou de gozar, não vai perguntar nada, ele simplesmente cuida de você. Então, desculpa, se foi uma pequena digressão, eu estou processando essas informações, eu tenho que, por absoluta transparência com vocês, eu, no final dessa viagem, tinha tanta coisa na minha cabeça e eu comecei a pensar o que eu estava fazendo aqui com o radinho esse tempo todo, que uma das coisas que eu cheguei a pensar foi, acho que o radinho não faz sentido, eu vou parar, e por que eu paro, por que eu continuo, como vocês podem ver, eu não parei, eu estou aqui. Então acho que vocês vão me acompanhar não só pelo tour do iluminismo escocês, mas também por uma jornada na minha psique adentro, certo? Para tentar entender o que me move, o que pode continuar me movendo, o que me demove, né? E o iluminismo, o que a gente pensa. Bom, ok, vamos voltar, foco. Glasgow, certo? Glasgow, uma cidade bastante impressionante, não tem grandes arranha-céus, não tem algumas obras de engenharia, mas ela é muito bonita, tem uns avenidões, tem uns calçadões, tem regiões ali onde você não pode entrar com carro por uma questão de poluição, parques para tudo quanto é lado, parques espetaculares, museus incríveis, alguns dos museus mais legais que eu já vi na minha vida estão em Glasgow. Se você tiver oportunidade para ir para Glasgow, não deixe de visitar. Aliás, não fale Burrell, tá bom? Chama Burrell Collection. A Burrell Collection é a coleção de um bilionário que chamava Burrell, ou Burrell, como você quiser, né? E ele, no melhor espírito do iluminismo escocês, no melhor espírito de Glasgow, ele falou, olha, é o seguinte, eu tenho essa coleção colossal de obras de arte, eu quero doar, vai ser tudo, né, da cidade, vai ser tudo para o povo, e não só, eu vou deixar uma parte da minha fortuna para vocês construírem um museu de ponta para que as pessoas tenham acesso a isso. Então está aí um excelente exemplo, um cidadão, né, com sentimento de dever, com sentimento de generosidade civil, ele doou a fortuna dele para fazer um museu, e o museu é espetacular, a instalação é magnífica, o cara tem ali uma coleção de Renoir, esplêndida, entre várias outras coisas, no meio de um parque gigantesco. Tem vários outros museus lá, tem o Hunterian, tem o Kensgrove, tem um monte de museu bacana para visitar. A cidade, uau, do ponto de vista cultural e também de qualidade de vida, né, de meio ambiente, é bastante impressionante. Mas vamos dar um pouco de contexto para essa história toda do iluminismo escocês. Eu vou, de novo, compartilhar com vocês a minha conversa com o ChatGPT, acho que ele faz um bom resumo dessa história toda. O que acontece é que 1600 e tanto, o século XVII, na Escócia foi o caos. O caos porque, já não bastava um monte de guerra religiosa, porque surge o protestantismo, aí tem os católicos, aí tá bom, o país vira protestante, tá bom, aí a Inglaterra vira anglicana, e aí pronto, agora tem guerra porque não quer ser anglicano, eu quero ser protestante. Cara, é uma infinidade de guerras pelo século todo, né? Morre gente pra caramba, tem questões de sucessão, tem a questão com a Inglaterra, de independência, cara, é um absoluto horror. Né? E para coroar esse show de barbaridades, no final do século XVII, 1680 e bolinha, alguma coisa assim, né, um personagem de 20 anos, o Thomas Aikenhead, vamos registrar aqui o nome desse personagem,
ele estava ali com os amigos numa taberna, ou seja, o que for, bateu a caneca na mesa e falou, olha, meu, desculpa, essa coisa de teologia, essa coisa de... é uma bananada, isso é uma conta da carochinha, isso não faz sentido nenhum, né? Você até entende o cara, imagina, depois de décadas e décadas de guerras religiosas, gente se matando, né, em nome de sei lá do quê, né, de pequenos nuances da interpretação de um livro só, não é? Então, o que acontece com esse rapaz, ele é preso por blasfêmia e é executado. O Thomas Eichenherr é executado. Ele é executado em 1697, alguma coisa assim. Isso provoca uma certa comoção, o país já estava exausto, né, de tanta intolerância, de tanta guerra, de tanta morte inútil. Então, logo na sequência também, começam a ter vários eventos que começam a relaxar um pouco o cenário. Né, você tem, acho que em 1707, a Inglaterra e a Escócia assinam o que eles chamam de Ato da União. Vamos fazer o seguinte, continua sendo Escócia, continua sendo Inglaterra, mas a gente faz parte de uma coisa maior, vocês mantêm uma certa autonomia, mas vocês vão fazer parte aqui da Grã-Bretanha, isso vai abrir mercado. Ao mesmo tempo, você tem ali várias oportunidades que estão surgindo com as Américas, com a Revolução Industrial. Então, de uma hora para outra, a Escócia sai pega para capar, de um saco de gatos completo, e começa a entrar numa época de maior paz, de maior prosperidade. E aí surgem pensadores, tem uma questão que é extremamente interessante aqui, né, que vale a pena colocar aqui em contexto também. Eu acho que eu já comentei com vocês um livro que eu estou lendo em doses homeopáticas faz bastante tempo. Eu não posso usar dose homeopática porque homeopatia é a água com açúcar, certo? O livro realmente faz efeito. Mas é que ele faz tanto efeito que eu tenho que tomar em doses pequenas, porque senão eu sou simplesmente... Eu perco um pouco o pé, né? Então eu vou absorvendo nas doses que eu consigo processar, não é? Mas que ele diz o seguinte, que um dos fatores fundamentais para a gente entender o que a gente poderia chamar do progresso, da civilização, a partir de um certo ponto, sobretudo na partir da Revolução Industrial, por que isso aconteceu, por que alguns países progrediram mais que outros, ele coloca como um dos fatores fundamentais a questão do protestantismo. Por quê? Não vou aqui defender Lutero, a gente já falou muito do Lutero aqui, perdão, limpando um pouco a garganta aqui. É um personagem estranhíssimo, as ideias também são completamente indefensáveis, mas tudo bem. Mas o que o Lutero faz, ele vem com um papo que é o seguinte, olha, a gente não precisa de padre, não precisa de igreja, não precisa de nada, a gente precisa do livro, só o livro basta. Então, se só o livro basta, as pessoas têm que ler o livro. Então, para ler o livro, as pessoas precisam aprender a ler. Né? Você primeiro precisa ter o livro publicado numa língua que as pessoas entendam, não latim, de preferência, que é o que aconteceu durante centenas e centenas de anos. Né? Vamos escrever esse livro na nossa língua, no caso ali alemão, mas qualquer outra língua vernacular, né? E as pessoas têm que aprender a ler. Então, o protestantismo abre praticamente uma nova fase de alfabetização pública. De uma hora para outra, os países que adotam, não só os países, as cidades, as comunidades que adotam protestantismo, luteranismo, elas investem pesado na alfabetização. Na verdade, o Lutero não pensou muito nas consequências, porque a hora que você começa a ler, você pode ler outras coisas e vai descobrir coisas inclusive melhores. Tanto é que muitos dos países que foram alfabetizados graças ao protestantismo acabaram devagarinho escolhendo narrativas mais interessantes para se inspirar. Mas então, uma consequência completamente inesperada do protestantismo é a alfabetização. E na Escócia, nessa virada aí de século, eles começam a investir pesadamente na educação pública, criando escolas que são acessíveis a todos. Não é só uma escola privada para quem é milionário, não, vamos ensinar para todo mundo. Porque tem ali, acho que um certo espírito de uma certa ideia surgindo ali, que é a ideia de, cara, como é que a gente melhora a Escócia? A ideia de melhora, de progresso, a ideia de melhoria, não é? Como é que a gente melhora as condições de vida? Como é que a gente melhora a nossa economia? Como é que a gente melhora o futuro, as perspectivas da Escócia? Né? E eles começam por educação, eles começam alfabetizando o meio mundo. E nesse esforço surgem nomes que em princípio não tem berço, que não tem sangue azul, que não tem patavina, que não tem aras, que não caçam fazões. É gente que de repente veio de classe média, é gente que veio de repente de classes também desfavorecidas,
e que, de repente, por força da educação, elas começam a trocar ideias. É a época também dos cafés, né? A igreja na Escócia tira um pouco o pé, depois da execução do coitado do Thomas, né? Tira um pouco o pé, entra nessa história de que as pessoas têm que se alfabetizar e têm que ter senso crítico e têm que ler, etc. e tal. Ela tira um pouco o pé, não quer mais saber de perseguição, e você começa a ter espaço para que figuras como David Hume, que eu tenho uma selfie com ele lá em Edimburgo, não é? O David Hume, notoriamente ateu, todos sabiam que o David Hume era ateu, e isso não colocou a vida dele em risco. Né? É uma época de uma tolerância curiosa, né? Bastante louvável, um breve hiato nessas questões polarizantes. Então começam a surgir várias desses personagens, que a gente sabe o nome hoje, até hoje, né? E esses personagens estão trocando ideias, eles estão se comunicando com os pensadores da França, eles estão se comunicando com cientistas da Inglaterra, eles estão se comunicando com cientistas da Alemanha, vencendo barreiras de língua, vencendo barreiras de tudo, de cultura. Eles estão ali trocando uma série de ideias, trocando uma série de teorias, fazendo experimentos juntos. Então veja que interessante, acho que uma das condições ali fundamentais para que de repente tivesse essa primavera de pensamento, essa primavera de ideias, foi em primeiro lugar as pessoas pararam de se matar, em segundo lugar a igreja tirou um pouco o pé, né? Em terceiro lugar você passa a ter condições inclusive de troca de ideias e de pensamento, você começa a ter cartas indo para lá e para cá, você começa a ter gente viajando. E você tem, na Europa toda, né, vários pensadores começando a explorar o mundo, tentando sair daquele obscurantismo da igreja para tentar descobrir, expandir a fronteira do pensamento. E a Escócia tem uma questão um pouco diferente, isso eu acho muito legal. Eu até acho que fiz essa pergunta para o ChatGPT também. Porque quando a gente pensa em iluminismo, você provavelmente vai pensar nos iluministas franceses. Você vai pensar em Voltaire, Diderot e tal. Mas os franceses, eles têm uma pegada um pouco diferente, que é a seguinte, é como as coisas deveriam ser. Né? O iluminismo na França, ele tem uma questão que é um pouco mais utópica. Não, vamos pensar exclusivamente em termos racionais, né? E vamos levar as razões até as últimas consequências. Né? Vamos pensar aqui como matemáticos, vamos pensar aqui como, né? Não sei. E eu não preciso dizer onde isso acabou. Né? Toda essa racionalidade francesa levou à Revolução Francesa, que levou ao terror, né? Os caras, nessa racionalidade, os caras mudaram o calendário, mudaram absolutamente tudo, mudaram o sistema de medida, né? Ok, algumas coisas interessantes, mas esse foco, não é nem foco, mas essa história muito francesa de achar que existe sim, né, alguma coisa absolutamente universal, veja, é da França que surgem os direitos universais, né, do homem, do homem mesmo, do homem com H, a mulher não estava muito considerada naquele momento, não é? Então, essa coisa de achar que você tem alguma solução quase incorpórea, quase platônica, né, acima de tudo, e que isso vale guilhotina, inclusive, isso é uma coisa particularmente francesa. Na Escócia, o que acontece é um pouco diferente, né? Os caras começam da partida o seguinte, olha, o próprio Hume fala, essa história de que a nossa percepção começa em algum campo etéreo da alma, não esquece, né? A nossa percepção humana, ela nasce da realidade. Então todo o conhecimento, ele não tem que partir de uma abstração, de como as coisas deveriam ser, mas de como as coisas são, de como as coisas podem ser. Então, me perdoe, limpando um pouco a garganta, aliás, isso vai ser uma constante nesse episódio, porque avião, o ar de São Paulo, é o caos para a garganta. Mas vamos lá. Então, o nosso amigo Hume e outros pensadores também falou, olha, não adianta a gente sonhar como as coisas deveriam ser, as coisas são e as coisas são diferentes. Né? É um momento onde você está começando a descobrir outras culturas, você está começando a entender a paleontologia, você está tentando entender como é que surgem os fósseis, você está tentando descobrir como é que a natureza se comporta, você está observando os astros. Então, é uma postura muito mais, em primeiro lugar, eu acho que é mais humilde, porque é colocar em primeiro lugar a realidade, como as coisas são e por que elas são e como elas se desenvolvem, né? E também eu acho que é uma questão que eu acho que é mais curiosa, né? Que é mais curiosa. Eu não sei se, eu estou lembrando aqui do meu tempo de faculdade, eu fiz um tempo de engenharia, e no meu tempo a USP ainda tinha um ranço francês muito forte, e talvez por conta desse ranço da academia francesa,
tudo era aprendido num nível muito abstrato, né? Tudo era em modelos matemáticos e tal. E aí eu lembro a primeira vez que eu me deparei com escolas de engenharia com uma pegada mais americana, que eram muito mais mão na massa, né? Que era muito mais de você experimentar e testar e fazer regras práticas e tal. Né? Então, mas em suma, voltando, os nossos amigos escoceses, eles têm essa questão de curiosidade, de tentar entender como que as coisas são, como elas vieram a ser o que elas são hoje e o que elas podem ser. Eu vou reiterar uma frase do Hume, é lógico que eu estou parafraseando aqui, não é bem assim a frase, mas a questão é, não importa como as coisas deveriam ser, né? Porque a questão é o que elas podem ser, o que elas podem ser. Isso é muito profundo, isso tem implicações, inclusive religiosas, achar que de repente nós podemos ser, sei lá, almas puras, sem sexo e sem melecas. Cara, desculpa, não, né? Ou achar que, não, o que as coisas podem ser. E aí vem dessa postura, que eu acho que é bastante diferente, vem talvez esse interesse pelos museus. Você tem um museu, aliás, não só por museus, mas por universidades. A gente deu muita sorte, porque como a gente chegou um pouco antes do tour começar, a gente começou a andar por conta própria e de repente a gente foi atrás da Universidade de Glasgow, que é um prédio absolutamente fascinante. Eu acho que já foi usado como cenário em Harry Potter, tal, porque, nossa, é um prédio incrível. Aliás, vários prédios incríveis, a Catedral de Glasgow é extraordinária também. Mas quando a gente chegou perto da universidade, aquilo estava pululando de jovens, pululando, porque era o Open Day. Open Day é o dia em que as universidades abrem as suas portas para que as famílias venham a conhecer os cursos, né, para que os jovens venham conhecer as instalações, para eles escolherem para onde eles querem ir. Então, nossa, a Universidade de Glasgow estava forrada de uma moçada do mundo inteiro. Tinha todas as cores, todas as etnias, todos os corpos. Nossa, uma atmosfera super legal. E Glasgow acho que tem 5 universidades ali dentro. A cidade inteira, um bando de universidades, algumas com prédios, né, muito antigos, de centenas de anos, outros com prédios mais modernos, mas a cidade está efervescendo de estudantes e ela é assim faz tempo. Né, as primeiras universidades que surgem no Reino Unido, eu acho que a primeira é Oxford ou Cambridge, alguma coisa assim, em Glasgow é a terceira ou quarta. E aí elas fazem 5 universidades de uma vez e a cidade sempre foi um centro de produção de conhecimento. Então você está andando por ali, você vai ver uma plaquinha, olha, o Maxwell morava nessa casinha, o Kelvin deu aula aqui, né? Você está vendo ali os grandes nomes, e você imagina os caras andando, porque não mudou tanto assim, né, a cara da cidade. Então a gente deu muita sorte, né? Alguns dias depois, quando já com o tour a gente foi fazer o mesmo passeio, era um dia de feriado, então não tinha ninguém na universidade, parecia um cemitério, né? Então, puxa, os outros colegas ali perderam essa energia do saber, da pesquisa, da curiosidade, do conhecimento. Isso foi muito, muito, muito legal. Então, voltando aqui, né, para essa questão do por que um iluminismo escocês? Porque ele tem essa pegada um pouco diferente, é uma pegada que assume que o mundo é diverso, assume que nada é universal. O próprio Hume fala, cara, esquece essa ideia de que nós somos governados pela razão. Isso é uma completa tolice. Sim, nós podemos raciocinar, mas somos criaturas governadas pela emoção. Veja que diferença disso para, sei lá, o mundo platônico, para alguns pensadores franceses. Não, o reconhecimento que nós somos criaturas afetivas. O próprio Adam Smith, que é um dos pais ali do pensamento liberal, ele também tem um tratado sobre o sentimento humano. Os caras estão tentando entender como que os nossos sentimentos, como é que a gente aprimora, né, a nossa condição humana, e acho que por isso acaba se traduzindo na cidade. A cidade que me impressionou pelo fato de ser tão ampla, né, calçadas espetaculares, tudo muito aberto, é porque ela já foi construída com princípios visando a melhoria da saúde pública, visando a melhoria da condição humana. Extremamente interessante. Então, de repente eu posso me lembrar de uma coisa ou outra a mais aqui. Eu sei que a gente assistiu algumas palestras muito legais ali em Glasgow mesmo. A gente conseguiu, meio por conta própria, visitar a casa de Macintosh. Macintosh não é o cara da Apple, né? Macintosh, na verdade... Ele com outro grupo ali de artistas intelectuais, eles fizeram um movimento estético extremamente interessante, uma coisa que mistura, procura por cadeira Macintosh, né? Ele que mistura arquitetura, mistura carpintaria, mistura as artes plásticas, mistura poesia. De novo, gente que de repente floresceu
porque naquele momento as condições eram propícias à descoberta, eram propícias à experimentação, eram propícias ao empreendedorismo, né? Então, é um hiato, são duas gerações. Esse é o começo, é 1700 e pouco, né? 1700 e pouco, em 20, 30, 40 anos, você tem ali uma explosão que é favorecida, não, agora isso que é o mais interessante aqui, né? Não porque o Hume era genial, não porque o Maxwell fosse genial, não porque Kelvin fosse genial, mas porque você tem, de repente, uma condição maior, um contexto, né, um movimento que começa com a alfabetização, que começa com foco na educação, com foco na liberdade religiosa, né, com foco na melhoria, não do próprio bolso, mas da sociedade, né, essas coisas que não duram muito, né? Talvez acho que o que tenha me deixado meio pirado foi ver o quanto esses breves hiatos que a gente tem de progresso na história humana, eles são frágeis, eles duram pouco. Né? Em 5 minutos vem Bolsonaro, Lula, Putin, Mao, Hitler, vem esses caras todos e fazem a gente retroceder para o tribalismo, fazem a gente retroceder para o pensamento mágico, fazem a gente retroceder para a matança. Mais uma vez limpando a garganta aqui do pigarro, que horror. De lá fomos para Edimburgo. Edimburgo, aí sim, é uma cidade que realmente é uma caixa de joias, é uma caixinha de música, porque você tem uma concentração ali muito densa de prédios espetaculares, catedrais e universidades, e, cara, é a cidade, castelo, nossa, ela fica no alto de um morro, ela é toda cheia de altos e baixos. Edimburgo é linda, é realmente linda. Olha, eu já tinha, Praga é lindo, sem dúvida, Paris é lindo, sem dúvida, Londres é bacana, mas Edimburgo é muito impressionante, me faltam as palavras. Tivemos muita sorte de poder andar, o tempo estava bastante propício, caminhamos bastante, podemos explorar tudo com segurança, foi muito legal, fizemos uma infinidade de fotos. Eu vou fazer um parêntese aqui. As fotos, eu não publico normalmente por aí fotos pessoais, né? Fotos pessoais são pessoais, mas as fotos que eu faço da cidade, das coisas que eu vejo, eu coloco no Flickr. Aliás, hoje o dia começou com uma amiga perguntando: mas o Flickr ainda existe? Sim, o Flickr existe, por acaso eu também existo ainda. O Flickr é de um tempo em que a internet ainda não era esta putaria completa, né? Você ainda tinha algum tipo de noção de prestar serviços para todo mundo. O Flickr ainda existe, não sei por quanto tempo. Então eu vou dar link aqui também na descrição do episódio, das fotos que eu acabei fazendo tanto em Glasgow quanto em Edimburgo e também em Londres. Para quem está acompanhando o Radinho no Telegram, eu tenho um canal lá, não é um grupo, é um canal. Eu vou publicar, acho que algumas fotos mais pessoais ali, a selfie minha com, sei lá, com a estátua do Hume, a foto selfie minha com a estátua do Adam Smith, e assim vai. Essas coisas eu não fico alardeando por aí, não é muito meu perfil. Fomos para Edimburgo e Edimburgo também foi extraordinário, né? Através do tour a gente assistiu palestras dentro da casa do James Maxwell. Para quem não sabe quem é James Maxwell é absolutamente... Nem sei por onde que eu começo. Eu acho que as equações de Maxwell, não sei se alguém aqui fez exatas, as equações de Maxwell, eu dá vontade de tatuar no braço, né? Na verdade, quando o Maxwell começou a fazer suas equações sobre o campo eletromagnético e o campo, eram várias equações. Depois que ele morreu, conseguiram condensar para apenas 4. São 4 de uma singeleza e de um poder de concisão. É uma das coisas mais lindas que a humanidade já fez, são as equações de Maxwell. Mas desculpa, eu sou fanboy. Mas o Maxwell também é um garoto que começa muito novinho, as condições não são necessariamente favoráveis, acho que ele perde a mãe, perde não sei quem, é criado pela tia, mas o cara com 14 anos, com 12 ou 14, ele escreve um paper, ele estava quebrando a cabeça, ele gostava de matemática, ele resolveu fazer um paper sobre como você constrói ovais. Ou fazer uma elipse é relativamente simples do ponto de vista matemático, ele faz ali um teorema, ele faz um paper com 14, né? Dali para frente a trajetória do cara é uma loucura, né? O que o Maxwell influenciou, o quanto esse cara produziu, é uma brutalidade. E a gente viu na casa em que ele morava, a casa tem inclusive inúmeros instrumentos científicos, né? Tem ali o manuscrito do cara. Se você visitar museus também, tem vários museus, tanto em Edimburgo quanto em Glasgow, com todos os instrumentos possíveis e imagináveis que o Lord Kelvin fez. Imagina, Lord Kelvin, outro monstro,
né? Tá todos aqueles instrumentos ali, e aqui esse bando de instrumentos, num certo ponto, eu falei, faltou eles construírem um instrumento, que é o instrumento mais simples do mundo e que eu vou, inclusive, dar de presente a todos os raríssimos, né, que nos acompanham. Vai estar ali no grupo do Telegram, vai estar também na página do Radinho de Pilha, que é um medidor de milagres, ok? Ok, o medidor de milagres você faz assim, você desenha no papel um ponteirinho, se o ponteirinho mexer é milagre. Tá bom? Aí você pode juntar, você pode até fazer um campeonato, né? Muçulmanos de um lado, católicos do outro, sei lá, budistas do outro, e cada um reza mais ali para ver quem mexe o ponteiro, certo? Então pronto, eu vou deixar com vocês, é utilíssimo isso, né? Então toda vez que você encontrar alguém com poderes extraordinários, você saca o seu medidor de milagres e fala, mexe o ponteiro. Se o ponteiro não mexeu, né, porque imagina, se você tem divindades que são capazes de construir o universo em uma semana, né, por que ele não consegue mexer um raio de um ponteiro? Então eu fiquei pensando nessa história, falei, puxa, faltou aqui eles fazerem um medidor de milagres, né, um resômetro, né, como é que chama? Um medidor de fé, tanto faz. Né, e aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, mas infelizmente essa minha ideia me contaminou pelo seguinte, meio ainda embevecido com todo esse espírito, né, voltado para o progresso, para a melhoria, para o conhecimento, eu olho em volta e vejo lá as notícias, a Amazônia queimando, São Paulo irrespirável, o Pantanal já foi, né, o Trump vai ser eleito ou não vai ser eleito, o Marçal levando cadeirada. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, eu estou aqui, né, me banhando da luz dessas mentes brilhantes, ou desse momento tão importante, e eu fiquei me perguntando se o ponteiro mexeu. E aí isso me pegou. O ponteiro mexe, né? Porque veja, isso é muito perturbador. Porque, sim, você de repente criou condições que as pessoas estão vivendo mais, né? Se elas não virarem negacionistas e não quiserem usar máscara nem tomar vacina. Aliás, ninguém usando máscara. Aliás, um monte de gente espirrando, contaminada, suando o nariz para tudo quanto é lado, no avião, no ônibus, em todos os espaços, e ninguém aprendeu nada. Né? Eu olhava para aquelas estátuas dos profissionais de saúde, que eu mencionei para vocês, que acho que foi a coisa mais emocionante, né? Estátuas feitas pela coletividade para agradecer pessoas anônimas. A estátua não está no pedestal, ela está no chão, né, para agradecer aquelas pessoas que cuidam de você, não importando se você acha que teologia é uma baboseira ou não, né, pessoas que estão ali se dedicando à humanidade com H maiúsculo. Né, e aí você pergunta, o ponteiro mexeu? O ponteiro mexeu exatamente em quê? O ponteiro mexeu, agora a gente está mais gordo, é isso, a gente está comendo mais, consumindo mais, o ponteiro mexeu, e isso me fez ficar muito aturdido, muito desconcertado, muito desnorteado, porque eu comecei a pensar, falei, puxa, o esforço que não só eu, mas como tantas outras pessoas têm feito para de repente fazer aqui um contraponto ao obscurantismo, ao pensamento mágico, ao tribalismo, aquelas coisas mais arcaicas, né, mais arraigadas, está mexendo o ponteiro, a gente é capaz de mexer o ponteiro. E aí eu fiquei pensando, estou sendo absolutamente transparente com vocês aqui, porque isso para mim é um processo, eu mesmo não consigo chegar a alguma conclusão aqui. Eu falei, puxa, será que o que eu estou fazendo no Radinho não é exatamente simplesmente me aprofundar ou também tentar divulgar coisas que simplesmente eu gosto porque eu sou eu? Quem sabe eu nasci com algum tipo de defeito, quem sabe por alguma razão histórica, biológica, sociológica, em algum momento eu perdi a fé e fico achando que esse é o padrão. Quem disse que eu sou o padrão? Quem disse que aquilo que eu tenho a oferecer, aquilo que eu tenho a pensar, aquilo que eu tenho a criar, aquilo que eu tenho a compartilhar, quem disse que isso é algum tipo de bússola para alguém? Quem sabe o que eu estou fazendo aqui é viés de confirmação, quem sabe o que eu estou fazendo aqui é como se fosse, sei lá, um exercício, um solilóquio, vamos chamar assim, onde eu simplesmente estou tentando confirmar aquilo que não sei porquê é como eu funciono. Né? Então, até que ponto eu estou impingindo em vocês, coisas que de repente não tem chance nenhuma, porque como diria Hume, não adianta mais, Renezinho, pensar como as coisas deveriam ser.
A gente tem que levar em conta como as coisas são e o que a gente pode fazer a partir disso. Então, talvez o fato de eu, por alguma razão qualquer, eu, assim como tantas outras pessoas, terem algum tipo de diferença, né, que não foi uma diferença que foi conquistada graças ao seu pensamento crítico, à sua força de vontade, não, simplesmente são. Né? E, de repente, eu ostentar isso como se isso fosse algo superior, como se isso fosse a chave para alguma coisa melhor, né, como se eu olho em volta e as pessoas aparentemente estão bastante felizes apostando em bet, sei lá, morrendo por causa do time de futebol, ou sei lá, se matando por causa de diferenças de interpretação de um texto, sei lá, sociológico ou mesmo religioso. Isso me pegou. Isso me pegou e num certo ponto, aliás, um certo ponto bastante, não um certo ponto, dias e dias de bastante... a palavra acho que é sofrimento mesmo, pensando, o que eu estou fazendo? Né? Isso, na verdade, será que eu estou divulgando alguma coisa ou será que eu simplesmente estou aqui confirmando os meus próprios vieses, buscando aquilo que me coloca numa posição superior, né? E tentando colocar como se aquilo que eu finalmente descobri ou enxerguei, ou seja o que for, como se servisse de parâmetro para qualquer um. E talvez não. Então eu estou nesse exato momento, nesse imenso grau de confusão. Né? Até que ponto? Tudo por conta do ponteirinho, tá bom? Tudo por conta do ponteirinho. Eu olhei para o ponteirinho e falei, olha aí, os caras podiam ter feito um medidor de milagre. Não fizeram e também se fizessem, tanto faz, porque na verdade, quanto mais forte a fé, o seu ponteiro não mexe. Isso é uma coisa absolutamente impressionante, que eu convivo com pessoas de fé, e mesmo quando a realidade confronta, quando a realidade se choca com a sua fé, o ponteiro volta para o zero. Alguns ponteiros eles têm um mecanismo absolutamente, quase que infalível, de não mudar, não sair do lugar. Né? E a gente, na verdade, conseguiu, infelizmente, com todo esse progresso, né, de tecnológico, social, etc. e tal, a gente conseguiu fazer um mundo onde os ponteiros mexem menos, onde as pessoas realmente parecem estar cada vez mais centradas em torno de alguma coisa da qual ela não vai, em princípio, se deslocar. Então, por essas e outras, eu estava numa decisão, e ainda estou numa decisão bastante dramática, dolorosa, porque, puxa, são quantos anos de radinho? Já 8? São 1911 episódios, esse é o episódio número 1911, e aí eu falo, será que eu fiz aqui? Será que eu estou fazendo ego puro? Será que eu estou fazendo aqui justamente tentar justificar ao meu desconforto com o mundo, dizendo que o mundo está errado, ou eventualmente depreciando outras correntes, outras narrativas, outras maneiras de ver? Eu não sei. Por essas e outras, eu confesso que eu acho que eu devo isso a mim, acho que a vocês também. Eu comecei esse episódio aqui, abri o microfone sem saber exatamente como é que eu ia encerrar, se ia ser o episódio final do Radinho, ou se eu ia pedir uma trégua, ou se eu ia, não sei o que eu ia fazer. Eu falei, bom, deixa eu começar a colocar meu coração na mesa, quem sabe assim isso me ajuda também a desatar esse nó. Porque nesse exato momento, sobretudo depois de ver como que condições especialmente favoráveis, né, produziram ali um contexto, produziram ali um jardim onde várias flores floresceram, flores que beneficiaram a todos. Não vamos também idealizar, claro que muita gente no iluminismo escocês estava enchendo o rabo de dinheiro, né, com plantações de tabaco movidas a trabalho escravo na Jamaica. Né, a Revolução Industrial inglesa também, boa parte dessa riqueza britânica vem também da exploração do trabalho escravo, a gente não pode esquecer isso. Né? Mas aí a gente pensa, bom, mas também muitos dos caras que de repente, talvez por eles serem protestantes, eles não podiam ostentar essa riqueza, então eles pegaram essa riqueza que eles conquistaram, seja lá como, e fizeram coisas públicas, fizeram belas cidades, fizeram universidades, fizeram museus, fizeram galerias, né? Compartilharam tudo isso, mas tudo isso é breve, tudo isso é frágil. Né, tudo isso eu fico pensando que se você traz um Hume, traz um Maxwell, traz o Kelvin para o século XXI, ele, né, sei lá, eu acho que o cara ia ter um infarto se ele visse do que um celular é capaz,
né, do que um celular. Olha, o celular está conversando com satélites que dão a posição dele em tempo real, porque a gente já foi para a Lua e voltou, não é? E a gente domina agora a física quântica, e a gente domina também, a gente está entendendo como é que o universo se expande, a gente consegue mapear, né, o DNA de um vírus, e a gente consegue fazer manipulação genética. E aí o cara fala, nossa, deixa eu ver esse celular, e aí tem Tinder, e aí tem TikTok, e aí tem grupos tóxicos, e aí tem desinformação, e aí tem fake news, e aí tem gente usando o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial para simplesmente entrincheirar as pessoas ainda mais. Então eu acho, se eu estou passando por esse processo, eu fico imaginando aqui, se eles também não sentariam, poriam a mão na cabeça e falaram, caramba, acho que é a hora de repensar. Então, essa crença em que o progresso seja uma coisa tão clara assim, né, que é tão fácil assim você melhorar, mexer os ponteiros da condição humana, talvez eles mesmos, sei lá, estivessem repensando alguma coisa, e é muito como eu estou me sentindo agora. Né? Talvez, se eu pensar dessa maneira, né, se eu pensar que o que eu tenho feito nesses últimos 8 anos é simplesmente alardear para gente que não necessariamente concorda, coisas que me fazem bem, porque afinal eu tenho algum tipo de perspectiva diferente, e não por valor ou por mérito, talvez por acaso, né? Será que é isso que eu tenho feito? Será que eu tenho feito aqui uma ego trip infinita? Será que eu estou tentando me justificar o tempo todo? Né? Ou então, de repente, eu assumo, né? Eu desencano do radinho ter qualquer pretensão iluminista, ou qualquer pretensão de ser um farol, ou qualquer pretensão de ser, sei lá, divulgação de ciência, e acabo usando, talvez seja uma perspectiva mais honesta, né, como um diário das minhas descobertas, que para mim fazem sentido, né, que para mim estão me ajudando, que de repente para mim me ajudam a entender melhor e até a digerir melhor alguma coisa tão indigesta quanto a história humana, sobretudo a presente, que vai saber como é que vai ser a futura. Então, talvez se eu encarar o radinho, e aí eu estou aberto aqui a qualquer tipo de comentário, a sugestão, né? Mas eu acho que se eu tenho alguma solução de continuidade nesse momento, por honestidade intelectual, por honestidade afetiva, eu nunca comecei essa história por dinheiro, fama, ou seja o que fosse, né? Talvez a única maneira que eu encontre nesse momento é deixar de imaginar que eu estou num pódio, num palanque, que eu estou num palco, né, fazendo alguma palestra para pessoas que estão ali, né, sei lá, se banhando de uma sabedoria qualquer. Não, encarar isso como um diário de bordo meu. Né? Tantos diários aí, eu vi lá o diário do Marcos, eu vi o diário de tanta gente. Quem sabe é isso, quem sabe se o radinho, se eu, sei lá, tirar da minha cabeça a pretensão de que isso seja alguma coisa mais válida do que as baboseiras que o Pondé fala, ou que qualquer um desses malucos fala por aí, que o Marçal fala, né, tantos influencers aí querendo aplauso, né, talvez acho que o rumo para mim, pelo menos para conseguir fazer isso de uma maneira em que o meu ponteiro mexa, né, que o meu ponteiro não esvazie, que não seja simplesmente uma sangria desatada o tempo todo, né, esperando algum tipo sei lá, de resultado que não existe, mas é simplesmente encarar o radinho como um diário de bordo, um caderno de notas, de coisas que eu vi, que eu achei legal, e sem a pretensão de que isso seja mais, sei lá, satisfatório, né, que isso seja mais humanizante do que ter esperança num outro mundo, noutra vida, em reencarnações, em alma, ou seja o que for. Né? Então eu acho que eu talvez fique mais à vontade se eu encarar isso aqui só como um diário, um registro das coisas que estão me movendo, das coisas que me tiram um pouco, que mexem os meus ponteiros, por assim dizer, né, e que pelo menos me apontam numa direção que eu acho que para mim é uma direção de entendimento maior e de, sei lá, de maior leveza, de maior alegria. Né? É isso. Agora eu confesso, eu adoraria ter alguma posição um pouco mais sólida, alguma promessa a fazer. Né? Isso é como eu estou me sentindo hoje. Eu não sei se amanhã eu vou continuar me sentindo assim, se eu vou querer compartilhar o excelente artigo do Eugênio Butti hoje no Estadão, se eu vou querer compartilhar alguma notícia qualquer sobre, sei lá, matéria escura ou sobre o viroma do nosso microbioma humano. Não sei, né? Mas eu me sinto melhor
por ser absolutamente transparente com vocês, inclusive quando, ou sobretudo, quando eu não sei o que dizer. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, é bom, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, e vou deixar vocês aqui numa companhia ainda mais, muito mais empolgante, né, do que qualquer coisa que eu possa dizer. Os passarinhos aqui de Higienópolis. Um grande abraço e obrigado.